O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos, hoje celebramos a festa de São Felipe e de São Tiago, dois apóstolos. E a memória dos apóstolos é celebrada com festa, não é uma memória simples. Porque os apóstolos são de fato os alicerces da fé da igreja. Se hoje nós cremos, é por causa dos apóstolos. Os apóstolos são as testemunhas da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que constitui um apóstolo. Aqueles que foram testemunhas oculares destes acontecimentos, como nós ouvimos na primeira leitura de São Paulo aos Coríntios. Ele diz: eu transmiti o evangelho que eu recebi. E recebeu o testemunho, claro, Paulo, do próprio Cristo que viu o Senhor ressuscitado, mas também aquilo que os outros apóstolos receberam. E como ele testemunha, como Felipe e como Pedro, viram o Senhor morto e o Senhor ressuscitado. É incrível como existe tanta ignorância nos nossos tempos, que ainda hoje aparece gente que se intitula apóstolo. Isso é uma palhaçada. Historicamente, teologicamente, uma pessoa se dizer apóstolo é se dizer sou um bobo. Porque, meu filho, você viu Jesus morrer, você viu Jesus ressuscitado há 2000 anos atrás? Não, então você não é apóstolo. Não pode ser apóstolo. O último apóstolo que morreu foi João. Só existe 12 apóstolos e ninguém mais é apóstolo. Só aqueles. A nossa fé está fundamentada no testemunho dos apóstolos. Quando Jesus diz a Tomé: creste porque viste, felizes aqueles que creram sem terem visto, nosso Senhor estava falando de nós. Nós não vimos o Senhor crucificado e ressuscitado, mas nós cremos nele. Nós cremos no testemunho que nós recebemos dele. E se nós nos colocamos juntos dele uma vez na nossa vida, nós experimentamos a graça de Cristo crucificado e ressuscitado na nossa vida, no nosso dia a dia.
a sua presença, principalmente nos sacramentos. O Cristo ressuscitado agora se esconde sobre o véu dos sacramentos. Por excelência da Santíssima Eucaristia, no pão e no vinho consagrados, mas Cristo está escondido em todos os sacramentos. Quando acontece um batismo, é o próprio Cristo que age e realiza a graça do batismo. Quando você se confessa, é o próprio Cristo que age e realiza a graça daquela absolvição. Quando alguém é crismado, é o próprio Cristo que comunica o Espírito Santo. Quando alguém se casa, é o próprio Cristo que comunica àquele casal o seu amor crucificado. Quando alguém se ordena sacerdote, é o próprio Cristo que outorga o seu poder e a sua missão. Quando alguém está enfermo e recebe a sagrada unção, é o próprio Cristo que confere a graça do consolo. Cristo é visível pela fé nos sacramentos. Por isso que depois da consagração o padre diz: eis o mistério da fé. E esta fé, meus irmãos, nós temos porque os apóstolos anunciaram. Porque os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. E os seus sucessores nos transmitiram esta mesma fé. E os sucessores dos apóstolos são o Papa e os bispos unidos ao Papa. Esses sim são os legítimos sucessores dos apóstolos. E por meio da pregação da igreja é que nós conhecemos o Cristo vivo. Portanto, o nosso coração precisa se alegrar pelo testemunho dos apóstolos. Por isso nós estamos hoje celebrando de uma maneira especial e dizendo a eles: muito obrigado, porque vocês deram a vida de vocês por Cristo, mas não só por Cristo, mas por cada um de nós. A nossa salvação custou o sangue de São Tiago e de São Felipe. Isso que nós precisamos entender. Para que nós tivéssemos fé, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos receber os sacramentos da salvação, eles tiveram que dar o seu sangue por nós. Tiveram que dar o seu sangue pela igreja, como Cristo o fez. Por isso, sejamos agradecidos a cada um dos apóstolos. Ofereçamos a Deus as nossas orações e o sacrifício da Santa Missa em ação de graças, porque Deus nos amou nos seus apóstolos. Jesus continuou se doando e oferecendo-se por nós no testemunho dos seus enviados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos as nossas preces e pedidos.